Imagine acordar amanhã de manhã, abrir o aplicativo do banco e perceber que o dinheiro deixou de ser um problema na sua vida. Não porque você ganhou na loteria, não porque herdou uma fortuna, mas porque finalmente entendeu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem compreender. Uma regra simples, antiga, poderosa. Uma regra que homens como Benjamin Graham ensinaram há quase um século, mas que ainda hoje separa duas realidades completamente diferentes. De um lado, pessoas que vivem sempre no limite, correndo atrás de contas, juros, dívidas, cartões estourados. Do outro, pessoas que parecem viver com uma tranquilidade quase misteriosa. Elas não ganham necessariamente mais dinheiro, mas o dinheiro trabalha a favor delas. E isso acontece porque essas pessoas seguem 5 princípios extremamente simples. 5 passos. Não são truques de internet. Não são esquemas de enriquecimento rápido. Não são promessas vazias. São fundamentos. E se você realmente aplicar esses 5 passos, sua vida financeira pode mudar de forma silenciosa, mas profundamente poderosa. Hoje eu quero mostrar exatamente isso. Os 5 passos para construir uma vida financeira saudável, inspirados na filosofia de Benjamin Graham, o homem que ficou conhecido como o pai do investimento em valor. Mas antes de começarmos, deixe eu te contar algo curioso. Durante décadas ensinando investidores, Graham percebeu uma coisa surpreendente. O maior inimigo das pessoas não é a falta de dinheiro. É o comportamento, a impulsividade, a ansiedade, a falta de método. Pessoas inteligentes quebram financeiramente todos os dias, enquanto pessoas comuns constroem riqueza silenciosamente. Porque, no final, finanças pessoais não são um jogo de inteligência. São um jogo de disciplina emocional. E é exatamente por isso que esses 5 passos funcionam. Eles não dependem de talento, não dependem de sorte. Eles dependem apenas de uma decisão. A decisão de parar de tratar o dinheiro como algo caótico e começar a tratá-lo como um sistema. Ao longo deste vídeo, vamos passar por cada um desses 5 passos. Mas eu já quero te avisar de algo importante. O 5º passo é provavelmente o mais poderoso de todos. É o princípio que separa quem apenas economiza, de quem realmente constrói riqueza. E poucas pessoas aplicam isso corretamente. Então, se você realmente quer mudar sua relação com o dinheiro, fica comigo até o final. Porque o primeiro passo começa agora. E ele pode parecer simples demais, mas é exatamente onde quase todo mundo falha. Passo 1. Controle absoluto do seu dinheiro antes de investir. Antes de pensar em renda passiva. Antes de procurar o investimento perfeito. Existe um passo que Benjamin Graham considerava inevitável. E a verdade é que quase ninguém gosta de ouvir isso. Porque ele parece simples, mas exige honestidade brutal. O primeiro passo para uma vida financeira saudável é saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo. A maioria das pessoas acredita que tem um problema de renda, mas, na realidade, elas têm um problema de visibilidade. Elas não sabem quanto gastam, não sabem quanto desperdiçam e, principalmente, não sabem quanto poderiam estar acumulando. O dinheiro simplesmente entra e desaparece. Conta aqui. Cartão ali. Uma assinatura esquecida, um gasto impulsivo. E quando o mês termina, fica aquela sensação estranha. Eu ganho razoavelmente, mas nunca sobra nada. Benjamin Graham observava que o comportamento financeiro começa na consciência. Se você não sabe como o dinheiro circula na sua vida, você não tem controle. E sem controle, não existe estratégia. Pessoas financeiramente saudáveis fazem algo que parece pequeno, mas muda tudo. Elas monitoram o fluxo do dinheiro. Elas sabem quanto entra, quanto sai e principalmente para onde está indo. Isso não é obsessão, é clareza. Imagine dirigir um carro à noite sem faróis. É exatamente assim que muitas pessoas vivem financeiramente.
Elas continuam andando, mas não conseguem ver o caminho. E quando percebem, já estão em uma dívida, em um financiamento pesado ou em anos de atraso financeiro. Agora pense no contrário. Quando você entende exatamente o seu fluxo de dinheiro, algo curioso acontece. Você começa a perceber padrões, pequenos vazamentos, decisões automáticas, hábitos invisíveis. E ao corrigir apenas 2 ou 3 desses hábitos, você pode liberar centenas, às vezes milhares de reais por mês. Dinheiro que antes simplesmente desaparecia. Mas aqui vem algo importante. O objetivo não é viver uma vida de restrição extrema. Benjamin Graham nunca ensinou isso. O objetivo é algo muito mais poderoso: consciência financeira. Quando você controla o fluxo do seu dinheiro, você deixa de ser um passageiro e passa a ser o motorista. E isso nos leva ao segundo passo. Porque controlar o dinheiro é apenas o começo. O verdadeiro poder financeiro começa quando você aprende a guardar uma parte dele antes que o mundo o consuma. Passo 2. Pague a si mesmo primeiro. Existe uma frase antiga no mundo das finanças pessoais que resume esse princípio de forma perfeita. Não economize o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de economizar. Essa ideia parece simples, mas ela muda completamente o jogo financeiro. A maioria das pessoas vive assim. O salário entra. As contas começam a chegar. Os gastos acontecem naturalmente. E no final do mês, se sobrar alguma coisa, talvez elas guardem um pouco. O problema? Quase nunca sobra. Porque o mundo está desenhado para consumir o seu dinheiro. Publicidade, promoções, parcelamentos fáceis, tudo incentiva você a gastar primeiro e pensar depois. Benjamin Graham acreditava que uma pessoa financeiramente disciplinada precisava inverter essa lógica. Antes de qualquer gasto, antes de qualquer consumo, uma parte do dinheiro precisa ser separada. Automaticamente, sem negociação, sem desculpas. É como plantar uma semente antes de usar o resto da colheita. Mesmo que no começo seja um valor pequeno. 10%, talvez menos. O valor inicial não é o mais importante. O mais importante é o hábito. Porque quando você cria esse sistema, algo profundo começa a acontecer. Você começa a construir reserva. E reserva financeira cria algo extremamente raro na vida moderna: tranquilidade. Pessoas sem reserva vivem em estado constante de tensão. Qualquer imprevisto vira crise. Um problema no carro, uma despesa médica, uma mudança inesperada. Tudo vira um terremoto financeiro. Mas quando existe reserva, a vida muda de ritmo. Decisões deixam de ser desesperadas e começam a ser estratégicas. Mas existe algo ainda mais importante acontecendo nos bastidores. Quando você paga a si mesmo primeiro, você começa a construir o combustível necessário para o próximo passo. E esse passo é onde muitas pessoas finalmente começam a ver o dinheiro crescer. Porque guardar dinheiro é importante. Mas fazer esse dinheiro trabalhar por você é onde a verdadeira transformação acontece. Passo 3. Aprenda a investir com segurança. Depois que você controla seu dinheiro e aprende a pagar a si mesmo primeiro, surge uma pergunta inevitável. O que fazer com o dinheiro que você está guardando? Muitas pessoas chegam nesse ponto e cometem um erro clássico. Elas começam a procurar o investimento perfeito, a ação que vai disparar, a criptomoeda que vai multiplicar por 10, a oportunidade secreta que ninguém percebeu ainda. Benjamin Graham alertava exatamente sobre esse comportamento. Ele dizia que a maioria das pessoas entra no mundo dos investimentos com a mentalidade errada. Elas não querem investir. Elas querem ganhar rápido. E isso, quase sempre, termina da mesma maneira. Perdas, frustração e a sensação de que investir é arriscado demais. Mas Graham enxergava o investimento de forma completamente diferente. Para ele, investir não era apostar. Investir era comprar valor com margem de segurança. Isso significa algo muito importante.
Um investidor inteligente não está tentando prever o futuro. Ele está tentando reduzir o risco ao máximo. Imagine comprar algo que vale 100 por 60. Mesmo que o mercado oscile, mesmo que o tempo passe, existe uma margem de proteção. Essa ideia ficou conhecida como margem de segurança, um dos pilares da filosofia de Benjamin Graham. Mas existe outro ponto que ele defendia com muita clareza: diversificação. Nenhum investidor inteligente coloca todo o dinheiro em uma única aposta, porque o mundo é imprevisível. Empresas quebram, setores mudam, economias entram em crise. Mas, quando o investimento está bem distribuído, os erros deixam de ser fatais. Eles viram apenas parte do jogo. Agora pense na diferença entre duas pessoas. A primeira investe baseada em emoção. Segue dicas da internet. Compra o que está na moda. A segunda investe baseada em princípios. Diversificação, paciência, margem de segurança. No curto prazo, elas podem até ter resultados parecidos, mas no longo prazo, o investidor disciplinado quase sempre vence. Porque investir não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de décadas. E isso nos leva ao próximo passo. Um passo que poucos investidores iniciantes entendem, mas que protege sua vida financeira contra os maiores erros possíveis. Porque ganhar dinheiro é importante, mas não perder grandes quantias é ainda mais importante. Passo 4. Proteja seu dinheiro dos grandes erros. Existe uma frase famosa de Warren Buffett, discípulo direto de Benjamin Graham, que resume um dos princípios mais importantes do mundo financeiro. Regra número 1. Não perca dinheiro. Regra número 2. Nunca esqueça a regra número 1. Pode parecer exagero, mas essa ideia carrega uma verdade profunda. Muitas pessoas acreditam que sucesso financeiro depende de grandes acertos. Mas Benjamin Graham ensinava exatamente o contrário. A verdadeira estabilidade financeira vem de evitar grandes erros. Porque no mundo dos investimentos, perder dinheiro tem um efeito muito mais pesado do que ganhar. Imagine o seguinte: se você perde 50% do seu dinheiro, você não precisa ganhar 50% para voltar ao ponto inicial. Você precisa ganhar 100%, ou seja, recuperar uma grande perda exige um esforço muito maior. É por isso que investidores experientes passam tanto tempo pensando em proteção. Proteção contra crises, proteção contra decisões impulsivas, proteção contra riscos desnecessários. E isso começa com uma regra simples: nunca coloque dinheiro em algo que você não entende. Pode parecer básico, mas todos os anos milhões de pessoas quebram financeiramente ignorando exatamente esse princípio. Investem porque alguém recomendou, porque um amigo ganhou dinheiro, porque todo mundo está falando disso. Benjamin Graham chamava esse comportamento de especulação emocional. É quando o investidor deixa de agir com lógica e começa a agir com ansiedade. Outro ponto importante é evitar concentração extrema. Quando alguém coloca grande parte do patrimônio em uma única aposta, ela deixa de estar investindo. Ela está apostando o futuro. Um investidor inteligente constrói sua vida financeira como quem constrói uma casa sólida. Primeiro vem a fundação, reserva de emergência. Depois vem a estrutura, investimentos equilibrados. E só então, se quiser, podem existir pequenas apostas calculadas. Mas nunca o contrário. A maioria das pessoas tenta construir o telhado sem sequer ter paredes. E quando chega uma crise econômica, a estrutura simplesmente desaba. Mas quando você aplica os princípios de proteção, algo interessante acontece. Você não precisa ser um gênio dos investimentos. Você apenas precisa evitar erros grandes o suficiente para destruir seu progresso. E isso nos leva ao quinto e último passo. Um princípio silencioso, mas incrivelmente poderoso. Um princípio que pode transformar pequenas quantias de dinheiro em algo muito maior ao longo do tempo.
É o mecanismo que construiu muitas das grandes fortunas do mundo. E, ao mesmo tempo, é algo que poucas pessoas realmente utilizam, porque ele exige uma coisa rara na vida moderna: paciência. Passo 5. O poder silencioso dos juros compostos. Existe uma força no mundo das finanças que Albert Einstein teria chamado de a oitava maravilha do mundo: os juros compostos. À primeira vista, eles parecem simples demais para serem poderosos. Mas, quando você entende como funcionam, percebe que eles podem transformar completamente o seu futuro financeiro. Imagine duas pessoas. A primeira começa a investir aos 25 anos. Ela guarda uma pequena quantia todos os meses. Nada extraordinário. Apenas consistência. A segunda pessoa começa aos 35 anos. Ela investe até mais dinheiro por mês, mas começou 10 anos depois. Quem você acha que termina com mais dinheiro no longo prazo? Na maioria das vezes, é a primeira pessoa. Não porque ela investiu mais, mas porque deu algo extremamente valioso ao dinheiro: tempo. Os juros compostos funcionam como uma bola de neve. No começo, ela parece pequena, quase insignificante. Mas, conforme ela rola, cada camada de neve começa a atrair outra, e depois outra, e outra. Até que, anos depois, aquilo que começou pequeno se torna enorme. Benjamin Graham ensinava que o verdadeiro investidor não tenta enriquecer rapidamente. Ele constrói riqueza gradualmente e com consistência, porque o tempo faz o trabalho pesado. Enquanto muitas pessoas passam anos tentando encontrar o investimento perfeito, os investidores disciplinados estão fazendo algo muito mais poderoso. Eles estão acumulando tempo no mercado. E esse tempo multiplica o dinheiro de uma forma quase invisível no começo, mas impressionante no longo prazo. Agora imagine o seguinte cenário. Você investe uma quantia todos os meses. Talvez não pareça muito, mas com o passar dos anos, esse dinheiro começa a gerar rendimentos. E então acontece algo curioso. Os rendimentos começam a gerar novos rendimentos. Ou seja, você começa a ganhar dinheiro sobre o dinheiro que o dinheiro já ganhou. É aí que o efeito composto realmente começa a acelerar. Mas existe um obstáculo. E ele não é técnico. Ele é emocional. Porque os juros compostos exigem tempo e disciplina. Eles não produzem resultados impressionantes em meses, nem em um ano. Mas ao longo de 10, 15 ou 20 anos, os resultados podem ser extraordinários. É por isso que muitas pessoas nunca experimentam o verdadeiro poder dessa força. Elas desistem cedo, trocam consistência por ansiedade, buscam atalhos. Enquanto isso, investidores pacientes continuam fazendo algo simples: guardando, investindo e deixando o tempo trabalhar. Mas existe ainda um último ponto importante nessa jornada, porque dinheiro, por si só, não transforma uma vida. O que realmente transforma uma vida é a mentalidade que você constrói ao longo do caminho. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Depois de entender os 5 passos: controle do dinheiro, pagar a si mesmo primeiro, investir com segurança, proteger contra erros e aproveitar os juros compostos. Muitas pessoas acreditam que a parte difícil acabou. Mas Benjamin Graham ensinava algo que poucos percebem logo de início. O verdadeiro desafio não está nas fórmulas financeiras, está na mente do investidor. Porque o mercado financeiro é, acima de tudo, um lugar onde emoções são constantemente testadas. Medo, euforia, ansiedade, impaciência. Todos esses sentimentos aparecem quando o dinheiro está envolvido. E é exatamente por isso que tantas pessoas abandonam estratégias boas ou entram em decisões ruins. Elas deixam de seguir princípios e começam a reagir ao momento. Benjamin Graham criou uma metáfora famosa para explicar isso. Ele chamava o mercado de Senhor Mercado.
Imagine um sócio que aparece todos os dias na sua porta oferecendo comprar ou vender ativos. Alguns dias, ele está extremamente otimista. Ele acredita que tudo vai subir para sempre. Nesses dias, ele oferece preços absurdamente altos. Outros dias, ele está deprimido. Acredita que tudo vai desabar. Nesses momentos, ele oferece vender coisas valiosas por preços muito baixos. Agora vem a pergunta importante. Você precisa aceitar a oferta dele? Não. Esse é o ponto da metáfora. O investidor inteligente entende que o mercado não deve controlar suas decisões. O mercado oferece preços, mas quem decide é você. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Quando tudo sobe, elas compram com entusiasmo. Quando tudo cai, elas vendem com medo. Ou seja, fazem exatamente o contrário do que deveriam. Investidores disciplinados aprendem a desenvolver algo raro: controle emocional. Eles sabem que o mercado vai oscilar. Sabem que crises acontecem. Sabem que momentos de euforia também aparecem. Mas não mudam suas decisões a cada notícia ou movimento do mercado. Eles seguem princípios, seguem estratégia e, principalmente, seguem tempo de longo prazo. Porque riqueza verdadeira quase nunca é construída em meses, ela é construída em anos, décadas. Pequenas decisões consistentes repetidas ao longo do tempo. Isso nos leva ao ponto final dessa jornada. Porque uma vida financeira saudável não é apenas sobre dinheiro. É sobre liberdade. Liberdade para tomar decisões com calma. Liberdade para escolher caminhos. Liberdade para viver sem a pressão constante da insegurança financeira. E é exatamente isso que os 5 passos podem construir ao longo do tempo. Agora vamos fechar essa ideia. Se você olhar para tudo o que falamos até aqui, vai perceber algo curioso. Nenhum desses 5 passos é complicado. Não existe fórmula secreta. Não existe estratégia misteriosa. Não existe truque escondido. Na verdade, os princípios que constroem uma vida financeira saudável são surpreendentemente simples. Controlar o dinheiro. Guardar uma parte antes de gastar. Investir com segurança. Evitar grandes erros. E deixar o tempo trabalhar através dos juros compostos. 5 passos. E ainda assim, a maioria das pessoas nunca aplica isso de verdade. Não porque seja difícil entender, mas porque exige algo que o mundo moderno raramente incentiva: disciplina. Vivemos em uma época de decisões rápidas. Compra em um clique, parcelamentos instantâneos, promessas de enriquecimento acelerado. Tudo parece apontar para o mesmo lugar: resultados imediatos. Mas Benjamin Graham acreditava em algo completamente diferente. Ele acreditava que riqueza verdadeira é construída da mesma forma que uma árvore cresce. Primeiro, a raiz, invisível, lenta, silenciosa. Durante muito tempo parece que nada está acontecendo, mas abaixo da superfície, a estrutura está sendo formada. E então, anos depois, o crescimento se torna visível. A mesma coisa acontece com a vida financeira. Os primeiros meses podem parecer pequenos. Talvez a reserva ainda seja modesta. Talvez os investimentos ainda estejam começando. Mas, se você continuar aplicando os princípios, mês após mês, ano após ano, algo poderoso começa a acontecer. Você começa a perceber que o dinheiro deixa de ser um problema constante. Decisões deixam de ser feitas por desespero e passam a ser feitas por escolha. Isso é o que realmente significa uma vida financeira saudável. Não é apenas ter dinheiro, é ter tranquilidade, é saber que imprevistos não destroem sua estabilidade, é ter a liberdade de pensar no longo prazo. E talvez o mais importante de tudo, é saber que o seu futuro está sendo construído com intenção, não com acaso. Então, se existe uma decisão simples que você pode tomar depois deste vídeo, é começar, mesmo que seja com pouco, mesmo que seja apenas o primeiro passo. Porque no mundo das finanças pessoais existe uma verdade silenciosa.
Quem começa cedo e permanece consistente, quase sempre chega muito mais longe do que imagina. E agora, eu quero saber de você. Qual desses 5 passos você já aplica hoje? E qual deles você pretende começar a aplicar a partir de agora? Escreve aqui nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar o dinheiro de uma forma diferente, se inscreve no canal. Porque aqui a gente fala sobre algo muito mais importante do que enriquecer rápido. A gente fala sobre construir riqueza de forma inteligente, consistente e duradoura. E no final das contas, essa é a única riqueza que realmente permanece.